Boa tarde Brasil, boa tarde Aracaju, boa tarde Grande Aracaju. Estamos hoje começando mais um programa transmitido pela Rádio Metrópolis, a rádio que liga você, convidados de alto nível e hoje com a grande participação da minha parceira aqui, Laís Veloso. Renato teve que se afastar, Laís vai estar aqui com a gente todas as terças-feiras a partir das 17 horas, né Laís? Isso mesmo, Valso, um prazer estar aqui ao seu lado apresentando esse programa. Aproveitando a oportunidade, comece apresentando nossos ilustres convidados. Muito bem, hoje nós temos dois convidados de peso, né? Doutora Laura Stephanie, que é sócia do escritório Lisboa Prado Advocacia, Advocacia. Ela é consultora de proteção de dados, então uma pessoa relevante para o tema de hoje, que é LGPD em condomínios, certo? Então, assim, inclusive, por conversarmos várias vezes, ela é muito... entende muito esse assunto, estuda, se especializa, que é uma coisa que requer realmente perícia no assunto. E, não menos importante, né, o mestre Cláudio Júnior, né, também conhecido como Cláudio Bastos, consultor em LGPD, né, mestre em Ciências da Informação formado pela UFES, especialista em inteligência organizacional e diretor da Lume, né, que inclusive tem amplitude aí em projetos nacional, inclusive também contando com a presença de doutora Laura. Perfeito. Né? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre LGPD. E eu queria que vocês desmistificassem, porque eu botei de propósito, né, o tema, a gente conversou e colocou LGPD. O que é LGPD? Perfeito. Você quer começar? Não, primeiro Na verdade, né, doutora, essa siglazinha confunde muitas pessoas, Sim. né? Principalmente quem não é do segmento condominial, né? Isso. Então, assim, quem está lá nos ouvindo nesse momento deve estar imaginando assim, o que significa essa palavrinha LGPD, né, doutora? Perfeito. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Uma legislação que ela foi publicada em 2018, mas entrou em vigor em 2021. É uma lei que veio para proteger o dado da pessoa física, que é uma coisa que ainda confunde também muitas pessoas. Muita gente chega pra gente e faz assim, mas e o dado da minha empresa, e o CNPJ, e a minha marca? Eu disse, olha, essas coisas, outras legislações vão tomar conta, né? Mas o dado da pessoa física, que é o CPF, RG, data de nascimento, nome, por aí vai, é tudo de conta, assim, digamos, né, da LGPD. Então, quando você vai tratar do dado da pessoa física, dado de criança, idoso, foi pessoa física, é com a LGPD que a gente está falando, né? E o significado dela é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Para a gente não ter mais confusão. Aí a pergunta, só dando um complemento, doutora, algumas administradoras, elas já estão enviando para os condomínios para que o funcionário dê aquela autorização, né, de ter acesso a algumas documentações deles. Sim. E aquele funcionário que se recusa a dar essa liberação? No caso de dar acesso ao documento do Isso. próprio colaborador, né? Quando a gente fala de documento do colaborador, a gente não trata do consentimento desse colaborador, porque é uma coisa que a gente tenta combater muito nas organizações. Outro dia desse eu estava conversando com outro colega que trabalha com proteção de dados e ele disse assim, mas quando a gente coloca no contrato, o colaborador tem que aceitar tudo. E não é assim que funciona. Mas nem tudo também a gente precisa da aceitação do colaborador, porque ficaria inviável. Vamos supor uma pessoa que trabalha com altura. Como é que a gente vai pedir a autorização dessa pessoa para coletar, por exemplo, o EPI, para dar um EPI para essa pessoa, né? A assinatura dele. Não é consentimento. Ali a gente está cumprindo uma obrigação legal. Então, quando os nossos colaboradores, a gente vai dar uma farda, a gente vai fornecer alguma coisa para esse colaborador, porque a lei manda, a gente não fala em autorização. Esse ponto é muito importante, até porque quando a gente dá a permissão para esse colaborador autorizar ou desautorizar alguma coisa, posteriormente a gente vai ter que dizer, dar para ele a possibilidade de revogar esse consentimento. E aí, se ele não puder revogar, você perceba que fica tudo errado, né? Porque como é que ele vai exercer a profissão, o ofício dele, se ele retirar o consentimento de coleta dos dados? Como é que eu vou assinar CTPS dessa pessoa? Como é que eu vou dar um EPI? Como é que eu vou dar um fardamento? Então, quando a gente vai falar em colaborador, principalmente a gente vai utilizar o que a gente chama de base legal, que é o cumprimento de obrigação legal, que é o cumprimento de outras leis, né? E aí vem CLT, Código de Defesa do Consumidor, normas trabalhistas, né, que são aquelas NRs e tudo mais. Então, a autorização do colaborador eu gosto de deixar bem pro o que já não tem mais jeito. Cláudio, você viu que a doutora veio afiada, a doutora veio daquele assim. jeito, né? E aí, O cafezinho acordou, o cafezinho quer fazer acordou. um complemento, Cláudio? Claro, claro. Primeiramente agradecer, né, a Laís, ao programa, pela produção do programa, a Valdes também, né,
pela escolha do tema, que é muito importante, né? E assim, quando a gente fala de LGPD, né, é interessante a gente estar aqui nesse debate também, complementando a doutora Laura, porque hoje, quando a gente fala de proteção de dados, a gente não fala somente de uma legislação, né, só na parte jurídica, né? Hoje a Lume, a gente atua também com a parte de gestão e a parte de tecnologia da informação, que são 2 braços importantíssimos quando a gente fala de proteção de dados, né? E minha amiga e parceira Laura Pereira, que é a nossa advogada, vem com a parte jurídica dentro de todas as questões que você aqui citou. Mas hoje, quando a gente fala de LGPD, a gente está falando de todas as organizações do Brasil. Ou seja, todas as organizações vão precisar pensar em proteção de dados. Isso é uma realidade, isso aí está acontecendo no Brasil, né? E aí, a gente está até em debates aqui, antes de entrar no programa, né, ressaltando, né, a importância do profissionalismo da área condominial. E LGPD, proteção de dados, ela perpassa por isso, né? Laís, aí, como consultora da área também, entende que hoje, cada vez mais, os condomínios têm que se profissionalizar. E aí, até deixo aqui para os ouvintes, né, para a gente engrossar o nosso caldo aqui do nosso debate, né? Tirar, por exemplo, fazer dessa equação, o direito é extremamente importante, ela vem para ditar regras, né, do jogo, mas é só para a gente entender o quanto é importante também, dentro tirar dessa equação a legislação, mas entender que o condomínio, ele precisa ter gestão, ele precisa ter processos, ele tem a parte de tecnologia da informação, ou eu quero fazer um desafio se tem algum condomínio sem um computador hoje, ou conectado à internet, acho que não existe, né? Então, todos vão precisar pensar em proteção da informação. Então, por isso que essa é uma temática extremamente ampla, extremamente complexa, né? Então, por isso que, dentro de um projeto de adequação, e quando a gente fala de proteção de dados, não tem como a gente não falar em gestão, em tecnologia da informação e na parte jurídica aí, dentro de um projeto, Alves. Então, por isso que é um tema complexo, né? Que vai envolver várias questões. Você citou uma, né? Apenas uma. Mas quando a gente fala em um projeto, existem várias outras ali envolvendo todo um projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. É verdade. Você até se adiantou um pouquinho numa Ah, pergunta que eu ia fazer, perfeito, mas é mas na ótimo. introdução. Sinal que a gente está numa sintonia. Que eu ia falar justamente a importância, né, da LGPD em condomínios. Sim. Eu digo porque, enquanto consultora, eu ouço alguns síndicos dizerem assim, não, mas condomínio não precisa. Mas condomínio não tem problema. E eu vou já, com essa pergunta, eu vou citar um exemplo. Eu gosto muito de contextualizar. Vamos. Um condomínio que eu presto consultoria, ele tem aquela autorização por escrito, né? Eu autorizo o Cláudio a entrar no meu condomínio no dia e horário que ele quiser, RG, CPF e tal, né? E aí uma condômina autorizou o namorado. Certo? Certo. Só que, entre aspas, e vai entrar um pouquinho do direito. Sim. O contrato de compra e venda estava no nome dos dois. Então, em tese, essa autorização nem precisaria existir, no meu ver. Mas vamos lá. E aí autorizou. Tiveram uma briga feia, né? Quase com agressão física. Meu Deus. E aí ela disse, não, ligou para a portaria e disse, não quero mais que ele entre. Aí o porteiro falou assim, mas precisa vir aqui revogar a autorização. Uhum. E aí ela foi lá. O rapazinho voltou e disse, mas eu não precisava dessa autorização, porque eu também sou proprietário, eu sou coproprietário. E aí ficou uma confusão, porque não tinha esses dados devidamente trabalhados em lugar nenhum, para poder dizer se ele era, se não era. Ele também não foi com o contrato na mão. E aí, por não ter ido, conseguiu não entrar e a gente talvez tenha evitado um problema maior. Perfeito. Mas esse é um exemplo simples de que a gente precisa ter os dados devidamente registrados, ele tem que ser cuidado, tem que ter um fluxo dessa informação, não só dessa, mas de maneira geral. Então, fala um pouquinho da importância dos condomínios. Esse foi um exemplo simples, mas Não, com perfeito. outros exemplos que vocês queiram também. Não. Nessa confusão toda, não mandaram chamar o síndico, não. Sempre, né? Com Com certeza. Chamaram o síndico, e aí o síndico não estava no condomínio e disse, se ele realmente tentar invadir, aí vocês ligam para 190. E você fez uma excelente colocação, Laís, porque isso é um problema constante nos condomínios, né? Geralmente há um problema de casal e o apartamento é dos dois. Isso. Né? E aí, como é que resolve a situação dessa? Né? Eu tenho minha tática de resolver, né? Eu vou deixar aqui para o Perfeito. Para depois, né, É. Wilson?
Não, perfeito, Laís. Você trouxe um exemplo muito bom, que envolve até, depois passar a bola para a doutora Laura. O que acontece, né? Uma coisa que a gente bate muito na tecla. Foi muito dentro da minha fala também inicial, o profissionalismo da gestão. E aí, quando a gente fala de profissionalismo de gestão, a gente está falando de planejamento, está falando de organização, está falando de controle e tudo isso que envolve até um sítio profissional, consultores da área, né? E na área condominial não foge de qualquer outra organização de modelo que atue no Brasil, né? E aí uma coisa que a gente defende muito, né? Os dados, né, hoje é o petróleo das organizações, né? É a riqueza da organização. E se a gente não tem um controle, e isso passa muito pela gestão de processos, né? Que é uma das fases de um projeto de adequação, que é estruturar os processos da empresa, né? Os processos da organização, que também passa muito para a área condominial. Se tivesse um registro, como você falou aí, da informação, tivesse um controle dessa informação de forma correta, com certeza não chegaria a um problema como esse. E é isso que a gente passa, né? A gente passa desde a parte de processos organizacionais até a parte jurídica, que aí vem uma série de documentações que vem brindar toda a organização. E até um exemplo, né, corroborando com o assunto que a gente já viu em outras empresas, por exemplo, a gente pensa em LGPD e não está errado, né? A gente pensa logo nos dados digitais, que estão no computadores, enfim, na rede mundial de computadores, na internet, no sistema lá da empresa, mas às vezes a gente esquece dos documentos físicos, né? Que são tão importantes quanto os documentos digitais. E a gente já viu um cenário, né, Laura, de uma empresa que perdeu documentos trabalhistas de um funcionário, né? Aquele arquivo que lá jogou aquelas caixas e não teve a devida organização. E aí o colaborador, quando foi pensar em se aposentar, as informações primordiais do trabalho dele não estavam ali guardadas, não tinham o zelo, não tinha comprovação com relação a isso. Então, por isso que dentro de um projeto a gente tem muito cuidado tanto com os dados digitais quanto os dados físicos, né, Laura? Só para nessa pergunta. E até nesse exemplo que Laís citou, a gente tem visto em alguns condomínios, por exemplo, você autoriza seu filho a entrar no condomínio. Era uma senhora idosa, certo? Ela disse que o filho poderia entrar a qualquer tempo, até por ela ser idosa, poderia precisar de alguma assistência médica, porque o filho levasse alimentação, enfim. E aí, toda vez que ela sai, o condomínio tem um sistema que toda vez que ela sai, diz, veículo da unidade tal acabou de sair do condomínio. Isso envia para o e-mail do filho dela. E aí, veículo tal retornou para o condomínio. Tem horário, tem tudo. Então, vocês percebem que os condomínios, vocês até mais do que a gente, né? Porque vocês lidam com condomínios no dia a dia, vocês vejam que o condomínio, ele está indo muito rápido com a tecnologia, né? Com as comunicações e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, o profissional, né? A parte mais profissional do condomínio não acompanha. Então, às vezes, o próprio síndico, quando ele é interno, né? Quando ele é um síndico morador, ele acha que não tem necessidade de se profissionalizar tanto, que era o que a gente estava conversando antes, né? E o condomínio, para quem ainda rebate, né? Condomínio não precisa se adequar ao LGPD. O condomínio funciona como empresa, gente. A diferença é que os empresários, digamos assim, são moradores, né? Mas contrata colaborador, compartilha dados, sofre processo judicial, atua, né, perante a justiça, tanto na seara trabalhista quanto na seara civil. Então, se funciona como empresa, a gente tem que, de fato, gerir como se fosse um negócio. Até porque não envolve lucro, mas envolve ali a taxa condominial, que era o que Valdson estava comentando no início do programa. A pessoa, quando vai reclamar, a primeira coisa que ela levanta é a bandeira de que paga a taxa. Então, a gente precisa fazer valer a pena, inclusive quando relacionado à gestão, né? Não adianta a gente querer, por exemplo, tem condomínio que se você for consertar uma fechadura ou entregar um lanche, tira a foto do entregador e manda pro proprietário por e-mail. E essa pessoa, ela tem ciência que ela está sendo fotografada? Ela sabe onde é que vai parar essa informação. O condomínio, ele às vezes não se atenta a isso. E às vezes o porteiro não vai saber responder porque nem ele entende o que é que está acontecendo. Que aí é onde a gente entra nos passos muito importantes do projeto de adequação, que é a conscientização. Você trazer o conhecimento para essas pessoas que estão lá dentro, que trabalham com essa informação, que trabalham com esses dados, que pegam nesses documentos. Eu já tive em portaria de condomínio que ela ficava o tempo todo, né? Inteligência artificial. Moradora não identificada, moradora não identificada. Então quer dizer que mesmo quando a minha biometria facial não está cadastrada, ela consegue analisar para saber que eu não posso entrar ali,
né? Então, a gente trabalha com o condomínio nesse sentido, de ver que há uma necessidade muito grande de se profissionalizar, mas, ao mesmo tempo, de combater a cultura de que, por ser condomínio, eu não preciso disso, né? Que eu acho que é um dos grandes desafios, não só da gente, enquanto consultoria relacionada à proteção de dados, mas vocês mesmo que trabalham aí no dia a dia. E uma coisa que eu vou até falar para poder, Valdo, complementar com algum tipo de pergunta, isso acontece bastante quando você pega um condômino, por exemplo, e isso aconteceu comigo. O condômino sabia, porque às vezes a gente vai na assembleia, apresenta, que é consultora e tal, e me perguntou, não tem nem muito tempo, mas veja só, eu não sou condômino, por que eu não posso ter direito a acesso às imagens do condomínio? Você, enquanto síndico, tem muita solicitação de imagens? Tenho Você, muita. a doutora da área jurídica, a gente pode ceder, mostrar? Depende. É. Tudo no direito é Depende. Eu geralmente eu Não tenho algumas existe. solicitações, mas eu faço a avaliação do que, qual é a necessidade, Sim. tá? Por exemplo, se alguém disser assim, ó, meu carro foi arranhado, vamos verificar, vamos olhar nas câmeras, beleza, vamos olhar. Mas quando é algo grave, por exemplo, já aconteceu de alguém dizer assim, ó, minha esposa ficou na dúvida agora comigo e se levou não a bolsa dele, tá teimando comigo, e eu tenho certeza que ela levou. Vamos olhar, eu digo, vamos olhar. Fui lá, peguei as câmeras, mostrei ela saindo sem a bolsa. Eu digo, olha lá, ela tá saindo sem a bolsa. Ele, tá, mas deixa um pouquinho pra eu ver com quem é que ela vai. Eu digo, não. Aí eu não posso mostrar pro senhor, não. Ele já estava na Ele atenção. não queria, na verdade, ver a bolsa, né? Ele queria ver outra quem. coisa. Aí eu fui e disse, não, eu não posso fazer essa situação pra você. É só a imagem se ela tá com a bolsa ou não. Cara, Você já como ele verificou? foi sabido, Foi né? sabido, mas eu fui mais ligeiro, doutora. Eu disse, eu não posso dar sequência na imagem, porque aí eu vou me comprometer. E já aconteceu também dentro do condomínio, casos assim, por exemplo, de roubo, confusão. Sim. E as pessoas pedirem a imagem, eu disse, vá na delegacia, preste um BO Isso. e peça para o pessoal da delegacia fazer um ofício Requisitar. solicitando que a gente ceda as imagens. Agora, eu não passo para morador nenhum. Exatamente, né? E a sala de imagens eu acho que é uma das coisas mais perigosas que a gente tem dentro do condomínio, porque às vezes tem uma câmera virada para a piscina, né? Que a Às portaria tem vezes, que acesso. a portaria tem acesso. E aí foi uma das coisas que eu até comentei com o doutor Alexandre, né, da última vez que nós conversamos sobre proteção de dados voltado para a área condominial, que às vezes o condomínio acha bonito, né? A gente entrar e tá naquela portaria cheia de televisão, né? As imagens ali sendo exibidas, meu Deus, meu condomínio é super protegido. E às vezes ali o tiro sai pela culatra, porque ao mesmo tempo que você tenta proteger, você tá exibindo aquelas imagens de uma forma que todo mundo, o morador, não vai ter acesso, não vai poder ver. Às vezes, eu até vou dar esse exemplo de novo, né? Se Pedro estiver me assistindo, ele vai saber que a carapuça serve para ele. Às vezes desce e quer conversar com o porteiro sobre futebol. Às vezes está na boa intenção, é só futebol, mas às vezes está numa situação dessa, quer saber se a mulher saiu com outra pessoa. Verdade. E aí? Né? E o porteiro, como é que ele fica nessa situação? Por isso que o melhor caminho é câmera fechada mesmo, os monitores trancados, poucas pessoas com acesso à chave, que foi o que Cláudio falou aqui no começo, que é muito importante. LGPD, gente, não é só a gente fazer contrato, não é só a gente emitir autorização, não é só jurídico, é um procedimento simples, você arrumar uma chave para uma porta. Né? É você colocar um cadeado em um portão, é você entender que ali às vezes a gente vai ter um acesso controlado, a pessoa vai ter que assinar uma lista para poder entrar naquela sala ou não. São coisas simples, mas que fazem a diferença no dia a dia e podem evitar inclusive um processo judicial para o condomínio, né? Agora, doutora, é uma pergunta, na verdade é uma curiosidade, né? Certo. Essa lei de proteção de dados serve só para escrita ou, por exemplo, acontece muito em condomínio. O oficial de justiça chega lá, então, a portaria está cheia, esperando Uber, táxi, o que for. O cara chega lá, oficial de justiça, e telefone para o bloco tal, apartamental. Ali também já não é uma divulgação, mesmo que verbal, de um condômino que está recebendo o oficial de justiça, seja ele qual for a situação? Não seria interessante que esse oficial de justiça procurasse o supervisor ou alguém responsável e Com fosse numa certeza. sala e disse, nós temos que precisando entrar em contato com o oficial de justiça, Sim. porque a grande maioria dos oficiais de justiça chega na portaria já daquele jeito, pressionando, Com os dois pés na informando. porta. E portaria dificilmente, né, Laís? Tá Fica vazia, vazia, sempre tem é. alguém Não, aguardando. portaria é um E daqui a lugar que pouco fica muito começa cheio. aquele... E uma- Burburinho, né? Olha Ninguém aí, nem fulano. sabe qual é a finalidade daquela Mas já citação, fala, é verdade. né? E E uma coisa consegue, que a né, gente absorver fala, isso. uma coisa que a gente fala muito, Valdes e Laís, com relação à proteção de dados, a um projeto, ao LGPD, dentro das organizações, é que a gente costuma, até a Laura brinca muito com isso, é de P a P, né? Ou seja, da portaria ao presidente da empresa. Então, eu não tenho
um lado mais fraco, vamos dizer assim, da segurança da informação são as pessoas. Porque não adianta nada fazer um projeto, blindar documental, fazer a tecnologia da informação, cibersegurança, enfim. Se as pessoas não se conscientizarem ou não entenderem o que é proteção de dados, o que é como você comentou aí. Chega uma pessoa, quer as imagens da câmera, aí o porteiro vai lá e não sabe, não entende, não tem a informação, ou o próprio síndico, que é o síndico interno, não entendeu o que é LGPD, ou outra pessoa, o colaborador do condomínio, enfim. Todo mundo precisa passar por esse crivo, né? Todo mundo precisa entender. Porque até com uma coisa que a gente fala muito na parte de segurança da informação, né? Às vezes a pessoa coloca a gente faz uma mega estrutura de tecnologia da informação e a pessoa coloca a senha 1, 2, 3, 4, né? 4, 3, 2, 1. E, enfim, muda, só fica alterando entre 1, 2, 3, 4, né? E aí acontece uma invasão, ou acesso um e-mail inadequado, um site inadequado. Então, não adiantou nada de fazer um investimento em segurança da informação e as pessoas não estarem preparadas. Ou então copia, né? o documento e manda pelo WhatsApp. Copia. Aí é uma coisa que a gente fala muito também do querido WhatsApp, né? Que é tão bom, mas é ali onde está, às vezes, o administrador de condomínio pede um documento, a pessoa vai lá pelo WhatsApp, pá, tira uma foto, sei lá do que, pá, tudo WhatsApp e as informações vão se espalhando aí. A pergunta que não quer calar. O nosso judiciário está preparado para os supostos ações judiciais voltado para esse sentido? Rapaz. Qual será o entendimento do judiciário? Porque o que é realmente invasão, o que é realmente uma divulgação, como é que está o judiciário? O judiciário está dividido, né, entre aqueles que estão tentando, pelo menos, né, seguir a LGPD em que aspecto? De dar decisões conforme o que a gente já tem na legislação, né? E realmente, mas isso aí não é uma coisa que é privativa do judiciário, é de qualquer área, para tudo que é novo, né? E alguns, realmente, os entendimentos não tem nada a ver com o que a gente espera. Então, você vai ter ali decisões que, por exemplo, são bem bacanas no sentido de que desviou a finalidade do dado, já há uma condenação. E por que eu digo que é bacana? Porque isso força as pessoas, né, a entenderem que se eu pego o dado de Laís para mandar para ela um contrato que eu firmei, eu não posso mandar para a Cláudia e dizer, Cláudia, eu acho que Laís precisa desse serviço, manda publicidade para ela da Lume. Entendeu? Isso é desvio de finalidade. Então, existem boas decisões nesse aspecto, né? A gente tem visto, inclusive, muitas na seara trabalhista para proteger o dado do colaborador, mas também temos visto, assim, outras que às vezes é notório, né? Que a empresa cometeu uma infração e, no final das contas, não é condenada. Então, a gente tem aí as decisões, temos os recursos, né? Que às vezes as pessoas que do senso comum gostam muito de dizer, os recursos infinitos, né? Tem recurso para tudo e para toda coisa, né? Mas, infelizmente, ainda está um pouco dividido. Agora, um ponto bem positivo que eu tenho visto nos tribunais de forma geral. Criação de grupos de trabalho internos dos tribunais. Então, se vocês entrarem no site do nosso Tribunal de Justiça hoje, vocês já vão ver que tem um rodapé sobre LGPD, explicação sobre o que é proteção de dados, porque eu tive conhecimento, isso há 2 anos atrás, que o nosso TJ ele tinha um grupo de pessoas interessadas, analistas, juízes, pessoas que já estavam prevendo, né, que essa onda viria. E aí começaram a estudar mais sobre LGPD de forma interna mesmo e promover grupos de trabalho. Pelo menos foi assim que eu fiquei sabendo, né? E aí, se vocês entrarem no site do nosso TJ, realmente já tem bastante informação sobre LGPD. Agora, com relação às decisões, eu acho que algumas ainda deixam um pouquinho a desejar mesmo. Falando em decisão, né, até saiu recentemente uma decisão contra um condomínio, né, citando a LGPD, né? É bom citar para os nossos ouvintes aí, que acham que não vai chegar, mas está chegando. Tem sido tremendo na base essa hora aí. E nesse aspecto a gente precisa pensar o seguinte, eu sempre, quem me acompanha sabe, eu tenho uma frase que eu digo direto. O custo do cuidado é sempre menor do que o custo do reparo. Perfeito. Será que você implantar a LGPD no seu condomínio, na sua empresa agora, ampliando, fazer as coisas direitinho, buscar minimizar os riscos, porque assim, zerar é muito difícil. Mas você vai minimizar os riscos e controlar esses riscos. Será que isso vai realmente custar mais do que você receber um processo, um dano moral, uma coisa que você não está preparado para aquilo, porque para você se estruturar e organizar a empresa, você vai se preparar. Você vai fazer um orçamento com a empresa, você vai, né, saber quanto vai custar aquele projeto, vai diluir aquilo no seu orçamento.
Mas e quando você não está preparado e recebe aquela pancada ali, que depois você vai ficar, ah, meu Deus, e agora? E isso tudo sobra para quem, Valdson? Para o síndico. Pro síndico. Tudo sobra pro síndico. E foi isso que eu conversei com muita gente. Com síndicos que eu tive assim contato, né? Que vieram, mas esse negócio de LGPD aí, besteira, né? Porque tudo nesse Brasil, né, vai empurrando com a barriga. E eu disse, rapaz, olha, imagina, você tá numa assembleia e um morador levantar uma questão dessa e perguntar por que é que você ainda não botou isso em votação. Além de tudo, é constrangedor, né? Parece que você não tá fazendo direito às obrigações, né? Porque em assembleia rola de tudo um pouco, acusações, vocês né? estão, assim, a gente tá bem afinado. Eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com isso, viu? Mas antes eu queria fazer uma outra. De quem é a responsabilidade? Tô agora trazendo bem para condomínio mesmo. Da segurança, do armazenamento dos dados. Por quê? Eu vejo, acompanho, né, isso, e às vezes eu vejo um jogo de empurra. Sim. Os síndicos, desculpem meus amigos síndicos. Olha, isso tem uma Calma, eu também sou síndica profissional, mas vamos lá. A gente trabalha com orçamentos apertados e outros nem tanto. Geralmente apertados, vamos ser sinceros, tá? Mas isso envolve planejamento, gestão, certo? De como é que você vai fazer a coisa acontecer. É um fator. Perfeito. Aí o síndico fala assim, não, a administradora que gerencia tudo, então eu não preciso cuidar da minha gestão de dados aqui, porque a administradora gerencia lá. A administradora, às vezes, também não quer pagar para gerenciar, para organizar, para deixar a coisa fluida, né? Sim. E ainda preparar um DPO, que a gente vai saber daqui a pouco que é DPO e etc. Perfeito. Então, ele não quer saber esse detalhe. Sim. Então, fica um jogando para o outro, ninguém faz nada. E existe um outro detalhe agora, na minha visão, de não especialista do assunto. Você tem duas entidades que, na minha ótica, precisam estar as duas adequadas e, principalmente, como é que vai transitar essa informação entre elas. Perfeito. Porque aí pode acontecer o vazamento dos dados. E aí, de Sim. quem é essa responsabilidade? Exatamente. É o que a gente chama no direito de responsabilidade solidária, né? Tô me metendo aqui para responder, viu, Cláudio? Eu complemento. É o que a gente chama de direito de responsabilidade solidária, né? Que muitas vezes acontece, por exemplo, você contrata um colaborador de forma terceirizada. Se você não cuida desse contrato, vai todo mundo pro mesmo bolo, né? Eu gosto também de colocar sempre pela teoria da aparência, que é uma teoria que vem do direito do consumidor, mas que serve para muitas coisas. Às vezes um banco lhe oferece um serviço e ele tem outro banco por trás, um banco que é maior. Quando você vai ajuizar no Poder Judiciário uma ação, você coloca também todo mundo no bolo. É o que acontece com a LGPD. Eu não sei, eu vou dar um exemplo, gente, que é notório, é de conhecimento público, do McDonald's. Quando os dados do McDonald's vazaram, não foi o McDonald's que vazou, foi um fornecedor. Mas ninguém quer saber, o pessoal quer saber do peixe grande, né? E quem foi que vazou? Todo mundo, o McDonald's. As notícias de todos os sites eram McDonald's vaza dados de consumidores, McDonald's. Então, você perceba que, mesmo que o condomínio, ele ache que é tudo culpa por conta da administradora, perdão. E a administradora acha que é tudo por conta do condomínio, ou de consultoria, ou de síndico, e por aí vai, porque vai se formando um bolo, né? No final, se ninguém tomar cuidado, vai todo mundo pagar o pato. Porque tem todo mundo acesso àquela informação. E se você não tem um projeto de adequação bem definido, como é que você vai saber de onde essa informação vazou? Porque, mais um exemplo aqui voltado para a gestão, né? Que é por isso que é tão importante a gente ter gestão em todos os ambientes. Quando uma pessoa entra em contato com o DPO, que é o que a gente vai explicar, vou fazer um suspense, né? Daqui a pouco entregar o ouro, né? Quando a pessoa entra em contato com o DPO para dizer, olha, eu acho que meu dado vazou daí. E eu quero entender o que foi que aconteceu, porque estão me ligando muito, tal, eu só dei essa informação para você. E aí a gente vai olhar para o nosso projeto de adequação, a gente vai olhar para a nossa base de dados e vai entender, poxa, onde é que o dado de Laís, por exemplo, pode estar? Ah, Laís é minha consumidora, então eu sei que o dado dela está aqui. Mas eu compartilho o dado de Laís com a minha financeira, então talvez possa ter sido de lá. E aí, é nesse momento de gestão mesmo do negócio que a gente entende onde é que o dado pode ter vazado. Agora, quando tá tudo assim, num bolo que você não sabe se foi síndico, se foi administradora, a gente não sabe nem a quem culpar. E justamente por não saber a quem culpar, entre aspas, acaba todo mundo pagando. Por isso que é de extrema importância até estabelecer como é que esses dados vão transitar. Ah, eu vou mandar por e-mail esses dados? Eu vou fazer via sistema? Como é que essa informação ela vai ser diluída? Como é que a gente vai entregar? Até mesmo para o próprio condômino, para evitar cada vez mais que a gente tenha problemas. A gente estava falando aqui agora há pouco do WhatsApp. Eu achei muito bacana que no meu condomínio, por exemplo, um colaborador que é
melhor faz tudo. Todo condomínio tem esse. O síndico fez questão de dizer, olha, fulano está de férias, não entrar em contato de forma alguma com o WhatsApp dele, pessoal, quem tiver, não entre em contato, ele está de férias. E quem quiser saber alguma coisa do condomínio, tem que acessar o portal do condomínio, porque hoje em dia a tecnologia ela é maravilhosa nesse sentido, você vai tornar o que era de vários canais, WhatsApp, e-mail, Telegram, todas essas vias, você vai direcionar para o sistema do condomínio. Tá com dúvida no boleto? Não peça pelo WhatsApp, vai no sistema do condomínio e puxa. Sabe? SMS, o condomínio vai mandar algum código por SMS? Provavelmente não, porque você tem um sistema. Então, a LGPD também tem muito esse cunho organizacional para você saber por quais canais você deve se proteger. Quanto mais canais de informação você tiver, a coisa pior fica. E só complementando a sua pergunta, né, até de doutora Laura, a legislação deixa claro, né, também algumas figuras importantes, né? Sim. Daqui a pouco vamos falar do DPO, né? Mas dentro dessa pergunta que você fez, né, que é do controlador e do operador de dados, né? Controlador é aquele ente, né, que faz a captura dos dados pessoais para tratamento, né? Seja, como a gente falou aí, para emitir um boleto, fazer um contrato, enfim. E horas o condomínio ele vai ser um controlador e horas vai ser um operador de dados, assim como administrador. Então essa relação ela vai se configurar de acordo com o processo de negócio que está ali estipulado, né? Então por isso que a gestão, até como puxando o gancho que a doutora Laura falou, ela é extremamente importante, né? Se o síndico profissional não entende os seus processos ali organizacional ou o síndico interno não entende como funciona aquela mecânica, né, daquele condomínio específico, fica muito difícil dele entender em que momento ele é um controlador e em que momento ele é um operador de dados, né? Mas, como a doutora Laura disse muito bem, a responsabilidade ali é dos dois, né? E hoje, até um fato importante, né? Hoje, já no mercado, né? O controlador, que é esse principal responsável, né, pela captação dos dados, tratamento de dados pessoais, ele não quer mais se relacionar com operadores que não tenham proteção de dados. Exatamente. Ou seja, daqui a pouco, um condomínio, né, ele não vai querer se relacionar com uma administradora, com um prestador de serviço, ou até com um síndico profissional que não tenham toda essa salvaguarda, né, todos esses preceitos importantes da proteção de dados, porque o risco é muito grande. Eu acho que ninguém vai aqui, Laís, você não vai botar a sua mão no fogo lá por uma pessoa que não sabe nem o que é proteção de dados. Aí você pega todos os dados do condomínio, né, até Valdes, e passa para essa pessoa. E você sabe lá qual o tipo de nível de segurança da informação que ele tem. Então isso é um tipo de relacionamento entre empresas que daqui para frente já está acontecendo, né? Mas daqui para frente vai ficar cada vez mais forte, né? Se o operador de dados ou as empresas não pensarem em proteção de dados, muito provavelmente vai ficar de fora do mercado, né? Porque ninguém quer mais se relacionar ou correr riscos, né? Então isso é um fato extremamente importante até para a condominial. E a gente sofre isso também de maneira indireta, porque já participamos, por exemplo, do mesmo certame de escolha de síndico profissional. Sim. E aí eles pedem um monte de documentação da gente. Sim. E depois eles nem dizem o que é que eles vão fazer com aquela documentação. Não devolve, não faz nada, a gente não sabe se jogou só no lixo, né? o que aconteceu. É. E ali tem nosso histórico, tem nossas certificações, tem nossos dados Como se pessoais. fosse um currículo. Então a gente tem que ter muito cuidado também com essa parte. E para o síndico, eu sei muito bem que sofre, porque às vezes ele vai lá, todo mundo que conhece ele sabe da competência técnica dele, né? É um profissional excelente. Então, assim, às vezes ele vai lá e tenta mostrar para os condôminos a importância de determinado investimento, mas a gente também tem aquela contrapartida, às vezes, não dá trava por simplesmente, não quero, não é isso. É porque às vezes envolve um reajuste de taxa, às vezes ou uma realocação de recursos. Então, assim, a gente entende os desafios. Mas eu acho que o início tem que ser isso mesmo, conscientização para todo mundo, né? Agora, eu pergunto agora o que é DPO, ou deixa mais para frente um pouquinho? Não, pode perguntar. Pode perguntar? Pode. Então, Pode o que é o tal do DPO? Jogue duro. Vamos lá. Laura complementei coisa aí, fica à vontade. Então, o DPO, ele é o encarregado da proteção de dados, né? Que é portuguesando, né? Mas é o Data Protection Office, né? A legislação, eu falei aqui das figuras importantes que a LGPD traz, né? E uma delas é o DPO. Eu já falei do controlador, do operador de dados e agora do DPO, né? Que é esse profissional que ele pode ser... As organizações, ela tem o direito, né, de optar
ou vão nomear internamente ou vão nomear externamente, uma consultoria, né? Como a Lume faz esse trabalho também para algumas organizações. E sim, o que esse DPO vai fazer na organização, né? Quem é um pouco mais antigo, assim, né? Vamos dizer, para não falar tempos aí, mas lembra daquele gestor da qualidade, né? Que ainda existe muito nas organizações. Logo que veio a 9001, né? Sim. Ele ficou à frente de manter a qualidade, né, dos processos organizacionais, né? Uma figura para ter ali a ISO 9001 sempre como um símbolo de qualidade da organização. Fazendo essa analogia, hoje é o DPO. É esse profissional, essa pessoa que vai ser a referência da organização e ela vai ficar responsável realmente por manter toda essa proteção de dados da empresa, né, da organização, dentro daqueles 3 pilares que a gente citou aqui, que é a gestão, a tecnologia da informação e a parte jurídica, né? Então, ele também vai ficar responsável ali por fazer também esse meio de campo, né, entre o controlador, entre o operador, entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Também vamos falar um pouco dela, que é importante. Já, a NPD. Né? A NPD. Então, ela é uma figura central e extremamente importante, né? Até o presente momento, todas as organizações precisam apontar quem é esse DPO, né? Existe debate, até a Laura vai poder comentar um pouco na parte jurídica, né? Doutrinadores que dizem que o MEI, né? O profissional autônomo não precisa do DPO, ou vai ter ali uma opção, certo? Vai ter uma diferenciação. Mas, a princípio, todas as empresas precisam nomear esse DPO. Hoje, ele já tem um CBO, certo? Ele já já tem uma ocupação, já tem ali suas tarefas, certo? E não temos ainda uma profissão, né? É um administrador, é o advogado, é o pessoal da área de tecnologia da informação. Ainda não temos uma definição. Temos o quê? Um campo, né, de atuação dele, uma série de conhecimentos que ele precisa ter para exercer essa atividade, né, nas organizações. Perfeito, até porque a LGPD é multidisciplinar, a gente não pode, e a própria legislação ela não fala sequer em graduação para um DPO, né? Você não tem uma graduação específica como o Cláudio falou, né? Vai fazer direito, vai fazer administração, vai fazer TI. O conhecimento ele é muito vasto, né? Hoje em dia existem certificações no mercado que você pode fazer, tanto nacionais quanto internacionais, e essas certificações elas auxiliam na validação desse profissional, né? Mas a gente já viu muito DPO que não tem certificação nenhuma e que atua melhor do que quem tem, né? Eu acho que o dia a dia e a experiência da pessoa e a vontade de fazer aquilo ali dar certo fala muito por si. A gente já viu pessoas que são encarregadas da proteção de dados de algumas empresas dos mais diversos ramos. Tem gente da parte do RH, tem gente da área de TI que presta consultoria, tem muita coisa assim, o pessoal da qualidade que sempre gosta de puxar esse assunto para si também, porque envolve, hoje em dia você só está, por exemplo, você só pode retirar a certificação da ISO 9001 se você tiver proteção de dados, se você tiver LGPD, né? É uma das exigências. Então o pessoal da qualidade também puxa muito para si. E eu vejo isso como um mercado, até mesmo para o setor condominial. Né, nós prestamos esse tipo de consultoria, mas acho que até para os consultores de condomínio isso também serve muito como um mercado, né, de uma nova, não de uma nova profissão, mas de uma nova função que pode ser exercida. De mais um serviço agregado. Isso mesmo. Perfeito. E aí, como o Valtson até comentou, né, o DPO, dentro do nosso projeto de adequação, e a gente já vem passando isso por uns 3 anos aí, né, doutora Laura, já atuando e treinando esse profissional. O que a gente observa que ele, a princípio, não precisa, dentro de um projeto, encabeçado aqui pela Lume e doutora Laura, ter nenhuma formação ou conhecer de LGPD, porque durante o projeto de adequação, ele vai ser preparado para exercer essa função dentro da organização. Mas, quando finaliza o projeto, né, que tem início, meio e fim, ele vai ficar responsável por responder aquela pergunta lá de volta. Chegou uma situação dentro do condomínio, falou em dados pessoais, quem é a referência é o DPO. Ele que é o responsável, ele que vai estar atuando, ele que vai estar controlando, né, toda essa parte desses processos organizacionais, toda a parte de tecnologia, né, sendo responsável ali por guardar as imagens, por responder se aquela imagem vai ou não ser exibida, enfim, vai ser autorizada. Então, são uma série de questões ali envolvendo o dia a dia do condomínio que esse DPO ele vai ter que estar ali atuante, né?
Perfeito. Até mesmo naquela decisão que Cláudio comentou agora há pouco, que um condomínio foi condenado, Sim. quando a gente tem esses quesitos, a pessoa principal para tirar dúvida é o encarregado da proteção de dados, né? No condomínio a gente tem outro tipo de encarregado, né? Mas agora a gente também precisa do encarregado da proteção de dados para responder essas dúvidas. Então, naquela época que o condomínio foi, só para vocês entenderem melhor o caso, né? Dois funcionários de uma companhia de energia elétrica que iriam entrar no condomínio para fazer medições. O síndico não autorizou de primeira, e aí ficou aquele rebuliço na portaria, né? Que a portaria tá sempre cheia. Então ficou aquele negócio, entra, não entra. Por fim, a própria companhia elétrica ligou, disse que eles não precisavam fazer a medição de forma interna, só que quem viu de fora disse que era uma tentativa de assalto por parte de meliantes fardados da companhia elétrica. E aí, qual é o grande problema? As imagens que foram divulgadas como suposto assalto foram da parte interna do condomínio, foram das câmeras, dos monitores do condomínio. Né? Não foram imagens, por exemplo, eu passei de carro e filmei uma pessoa privada, né? Não, saiu de dentro do condomínio, por isso o condomínio ele foi aí condenado ao pagamento de R$30 mil de indenização. E quem responde na hora de conversar sobre isso? Não responder pessoalmente para pagar a indenização, mas responde sobre as dúvidas acerca dessa situação. É o encarregado. Né? A gente faz a solicitação para o encarregado, olha, aconteceu essa situação aqui com esses 2 colaboradores da companhia de energia elétrica que vieram até o nosso condomínio e a gente quer entender como é que essas imagens vazaram. Aí sim a responsabilidade do encarregado responder. Importantíssimo, viu, doutora? Porque eu assumi um condomínio agora recentemente, tenho acho que 10 a 15 dias que assumi, e esse condomínio, a senha era livre para todo mundo. É raro, mas acontece muito. Todos os porteiros têm acesso, todo mundo tem acesso. Maravilha. E aí, assim que eu entrei, que eu perguntei, não, todo mundo tem acesso. Então eu já trouxe um técnico, mudei a senha e ninguém tem mais acesso. E aí o meu subsíndico aí já ligou para mim, por que eu não vou ter acesso? Porque só eu vou ter acesso. Não, eu digo, não. Você entende aquela leizinha? Aí ele, não, qual? Você é professor, né? LGPD, vai lá dar uma olhada. Porque estava livre, o porteiro conseguia ver de 3, 4 dias anterior o que aconteceu. Então, como é que você vai conseguir controlar sem saber quem foi que entrou, ter acesso? Então, ele ficou um pouco chateado, eu espero que ele tenha entendido, né? Mas eu vou descer. E Diaco, só pegando esse gancho seu aí, eu vou contar um outro relato, porque coisa de condomínio, eu acho que eu vou escrever um livro. É infinito. Merece. A gente vai pro lançamento lá. É muita coisa. Agora, o síndico, ele foi igual a você, sagaz. Uma moradora, né, deixou a autorização por escrito para a secretária dela entrar, porque ela ia viajar, e deixou autorizado porque ela ia avisar para a moça, olha, vá lá limpar a casa quando eu vou voltar, passou 15 dias viajando, né, etc. A moça foi e não conseguiu entrar, porque a pessoa que estava na portaria, quase que eu... A pessoa que estava na portaria... Quase que viola LGPD agora minha Calma. Não achou essa autorização. Certo. Sim. Né? Era uma autorização por escrito, eles tinham um formulário, enfim, não acharam. Não posso liberar. Aí a moça disse, liga então para a proprietária. Não posso ligar. Não sei o que, não posso isso, não posso aquilo. A moça disse, tá bom, não conseguiu, vou para casa e vou tentar contar com a moça, se ela conseguir, amanhã ou mais tarde eu volto para fazer. No outro dia a moça foi lá de novo. Não, no outro dia não, mais tarde, no mesmo dia a moça foi lá de novo. E disse, não, eu falei com ela, tal. Resumindo, a moça não entrou. Meu Deus. E voltou mais uma vez para casa. Onde é que a LGPD e imagens e senha entram nessa história? As pessoas da portaria tinham acesso às imagens. E algumas delas sabiam, inclusive, apagar. O síndico ligou, porque a moradora ligou para o síndico. Para quem? Para o síndico. Poxa, Piranga. Poxa, Piranga. Aí o síndico foi lá e disse assim, não, eu vou verificar e etc. O síndico não estava no condomínio. Isso já era fim da tarde, a moça não ia mais conseguir entrar para limpar a casa e etc. O síndico não falou nada. Ele só ligou para a portaria, falou para a pessoa que estava na portaria e disse assim, aconteceu isso, aconteceu, você encontrou a pessoa, a autorização? Não, não encontrei. Não, tudo bem, vou verificar, talvez ela não tenha deixado. O síndico usou a cabeça. Né? O síndico chegou, quem estava na portaria foi embora, outra pessoa que estava na portaria chegou, o síndico foi lá na salinha dele e começou a olhar. Pegou o livro
e a autorização realmente não estava. Uhum. Só que não deu tempo, ou talvez a pessoa não pensou e ele também não deu essa mancada, a pessoa não apagou a imagem, então a imagem ficou lá, clara. Eu, com autorização, o livrinho aqui à mão, o livro fechado e eu puxando para destacar a autorização. Quem estava na portaria destacou a autorização, Sim. porque tinha um problema pessoal com a moradora e não deixou a pessoa entrar de propósito. Só que deu tempo o síndico ver, salvar a imagem, etc. Procurar a orientação do jurídico do condomínio, fez o desligamento dessa pessoa, porque não foi só por isso, foram outros fatores. E, inclusive, algumas pessoas, né, do conselho disseram, não, você tem que demitir por justa causa. Rapaz, não precisa isso também. Porque aí a gente Tá entra causando numa tanto outra problema. seara, né? Mas assim, aí você imagine, se por acaso ele não tem essa expertise e fala, tá bom, então eu tô indo aí ver nas câmeras. Essa pessoa Já ia tinha pagar. pagado. Já tinha pagado. Mas Entendeu? as câmaras, o sistema dela também mostra quem apaga, viu? Quando você entra lá na senha, ela fica determinando aquele horário, se foi queda de energia, se foi apagado, fica registrado lá. Mas você não tem a comprovação do fato. Ou então, Entendeu? assim, Mas- às vezes é a mesma senha para todo mundo. Aí você não consegue comprovar quem foi que entrou para pagar. Aí a pessoa podia Mas dizer, lá não, não fica fui registrado, eu. doutora, qual foi o horário que você O apagou. horário, mas o horário tem outros colaboradores que também tem, tinham mais de um, senha. né? tem É por muita isso gente que- com a mesma Entendeu? senha. Dá Então, pra... comigo nem só, porque eu botei câmera dentro da portaria, viu? Mas foi a câmera da portaria Que que pegou pegou isso. isso, entendeu? Só que não deu tempo a pessoa sair para ir lá na sala de controle fazer a alteração, ou apagar, Sim. entendeu? Mas isso foi um risco muito grande, porque a pessoa tinha acesso a isso. Não. Ou não teve tempo mesmo, porque a Ou portaria contou com a demanda, sorte, né? ou achou que tá, ninguém vai dar nada, ninguém vai olhar se tinha ou não tinha autorização. Agora eu vou dizer, uma vingança pessoal é deixar a casa da pessoa suja. É. Que outra coisa melhor pra fazer, não? Não, e você vê, né, que o que eu gosto dessa... Coisas de condomínio, né, Laís? O que eu gosto Coisas dessa de condomínio, condomínio um é livro. que dá para fazer um livro. Né? Se a gente for realmente fazer um dia tema livre, vai aparecer Aí vai- coisa. Viu? Não vai ter ser horário. coisa. Você vê que aí entra duas agravantes aí, né? Você libera sem autorização ou não libera? Uhum. É porque eu acho sempre digo que condomínio, quando você coloca o porteiro, o objetivo do porteiro é justamente trazer uma segurança para quem vai entrar ou quem vai sair. Porque se é para entrar qualquer um, abre as porteiras, né? Deixa tudo aberto aí, tira porteiro. Mas às vezes as pessoas não entendem que mesmo sendo mãe ou pai, pra gente é visitante. Entendeu? Pra gente é visitante. E às vezes tem algumas autorizações que você faz, por exemplo, o pintor vai entrar, você deixa lá autorizado, não bota a data. Sim. Aí depois você tem uma confusão com esse porteiro, ou com esse pintor, com o que for prestador de serviço, chega lá, tá lá sem data, a pessoa deixa entrar, acontece algo. Então é muita coisa. É muita né? confusão. Muito Até quando eu fui complexo. morar em condomínio, né, mais recentemente, eu precisei deixar os meus pais entrarem para alimentar meus gatos. Aí eu fiquei, porque eu tinha que mandar um e-mail. Morador, né, é raça de gente, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, tem que mandar um e-mail. E eu com Manda preguiça de logo, mandar né? um e-mail. Aí eu disse, não, mas deixa eu mandar, né? Porque eu não sei o que é que eu estou reclamando, se isso é pra minha segurança, né? Mas são os meus pais, né? O primeiro pensamento da moradora, né? Com preguiça de mandar um e-mail, são os meus pais. Aí depois eu pensei, eu disse, já pensou um porteiro desse? Às vezes até confunde, né? Deixar uma pessoa entrar achando que é outra. E aí causa um problema muito sério pro porteiro. Eu acho que falta muito também dessa compreensão. Até quando as pessoas querem informação. Bicicleta roubada, bicicleta sumiu dentro do condomínio. Não sei com quem meu filho saiu, eu não deixei autorização. E agora que a gente anda com muitos problemas de pais separados. O pai pode ou não pode buscar a criança na portaria, a mãe pode ou não... muita confusão para pessoas que tecnicamente não tem nada a ver, que é o porteiro. Ele tá lá só, como você disse. E uma vez eu escutei uma frase bem legal de um síndico profissional que ele disse, o porteiro ele não está ali para permitir a entrada de ninguém, ele está para proibir a entrada das pessoas e permitir os autorizados, né? Porque tem gente que acha que o porteiro está lá só para isso, para deixar todo mundo entrar, e às vezes tem gente que acha que o porteiro é empregado pessoal, ou até, como diz minha mãe, né, da laia, né, os parentes, e fica tratando a pessoa mal. Inclusive, quando ele não quer fornecer alguma informação e ele está ali no direito dele, né? Na verdade, exercendo um dever, que é não fornecer. Eu lembrei que Laís falou, ou foi a doutora, sobre essa confusão na portaria, se deixa ou não deixa entrar para cortar água ou energia. Eu, geralmente, eu não proíbo.
Sim. Olha, oficial de justiça, bombeiro, eu deixo já liberado. Porque assim, a gente não pode proibir de um fornecedor fazer um corte de água e de energia. E cai sobre assim a responsabilidade, entendeu? O que eu peço é que ele faça a anotação Sim. de quais são as unidades e telefone e orienta, ó, o pessoal tá aqui, vai fazer o desligamento. Aí ela desça lá, se resolve se vai ou não vai, né? Se paga ou não Aí paga. é com ela lá, mas eu geralmente eu deixo liberar, para evitar Mas quando problemas. são profissionais assim, né, eu acho que é até mais fácil de resolver. O problema é quando é uma pessoa particular. Por exemplo, a manicure que atende em domicílio. Mas eu venho aqui toda semana fazer a unha de fulana. E tem como porteiro adivinhar? Tanta gente que entra ali todos os dias. A gente tem condomínios aqui que dariam verdadeiros bairros, né? Aqui em Aracaju. dá. Apesar da gente ser uma cidade pequena, tem uns que já estão gigantescos. Como é que você vai deixar uma pessoa dessa entrar sem ter certeza? Às vezes até pra fazer uma maldade, né? Vou pichar a porta da casa da pessoa, sei lá, tem tanta coisa que pode acontecer. Puxando o gancho. Alguns prestadores de serviço que vai fazer várias entregas de água, por exemplo. O telefone é só para um e vai botar na porta dos outros. O morador liga brabo. Não, ele chegou aqui e informou que é só para a unidade tal. E de lá dentro ele já foi para os outros 3, 4. Todo mundo reclama, geralmente. Não, e só para complementar, né, eu acho importante também, até para quem vai estar vendo a gente, ouvindo, né, enfim, 2 pontos importantes quando a gente fala de LGPD, que é dentro de tudo isso que a gente está comentando aqui, né. Primeiro, a LGPD trata de dados pessoais também dos nossos colaboradores. Então, os síndicos, os condôminos aí que estão nos assistindo, entender que não é só os dados de pessoas que vão estar frequentando, não é só os dados pessoais dos condôminos ou de familiares, né? Também está relacionado aos colaboradores. Então, o primeiro ponto importante que a gestão condominial tem que pensar também com os dados dos colaboradores, que é de suma importância, né? E outra informação que eu acho muito importante citar aqui na nossa roda, né, de debate, de provocações, também é o entendimento, né, de diferenciar dado pessoal de dado pessoal sensível, né? Às vezes, algumas portarias, né, aquelas portarias remota, né, faz a identificação da face da pessoa, ou de uma digital, e a LGPD deixa bem claro, né, se tiver um vazamento de dados relacionados aí são considerados dados pessoais sensíveis, né, a pancada, como dizem, né, a multa ainda é muito mais pesada. Até aconteceu aí recentemente naquele caso, né, da atriz que teve os dados vazados do hospital e tudo mais, aquela coisa extremamente grave. Ali foi o dado pessoal da área de saúde. Então, quando a gente está falando aqui em colaborador, né, como eu citei, os dados pessoais do colaborador, então exames médicos do colaborador, aquele ASO, né, ou periódicos, eles devem ter uma guarda ainda maior, né. Agora, recentemente, né, quando a pandemia estava mais grave, né, muitas pessoas eram aquela rádio peão, né, rádio corredor, né, que menosprezava aquele pessoa que tinha o Covid, né, deixava de canto, já tinha até umas câmeras mais sensíveis, né, em alguns shoppings, né, que afastava a pessoa, botava de canto aquela pessoa que estava com a temperatura mais alta. Então, esses são tipos de situações que precisa ter muito cuidado também, né, e principalmente com esses dados pessoais sensíveis, que às vezes a pessoa não entende o que é, e dentro de um projeto a gente deixa muito claro isso, e até o mapeamento de processo deixa muito claro isso por causa desse tipo de situação. A portaria remota é bacana, mas, poxa, aqueles dados ali, a face do condômino ou a digital dele, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem controlado, né? Doutora Laura, e essas divulgações nos grupos de WhatsApp, doutora? Principalmente em condomínio, doutora? O responsável, né? O responsável pelo grupo lá que tem que comanda tudo. Paga, não paga? É todo mundo que paga? Quem é o responsável? Depende qual é a finalidade desse grupo, né? Porque hoje em dia os condomínios, eles têm aqueles grupo de avisos, né? E aí, quando ele é gerenciado pelo síndico, acho que não tem problema existir. Agora, quando o grupo ele é pessoal, só dos moradores, né? Aí vem fofoca, vem falar mal do filho do outro, né? E que fulano foto de crianças, às vezes foto faz de criança, e aí não sei quem foi que pegou o brinquedo do meu menino. Tem um monte de confusão, né? E aí, quando esse grupo é pessoal, isso se resolve entre os pares, né? Se resolve lá dentro, e aí se tiver calúnia, né? Difamação, injúria, que são os crimes contra a honra, essas pessoas elas se resolvem de forma interna.
O problema é quando isso extrapola o lado pessoal e vai para um grupo que é gerido pelo síndico, por exemplo. Então, a gente tem que estabelecer, e é uma coisa que nós tomamos muito cuidado, estabelecer regras para os grupos de WhatsApp. Em que hipótese esses grupos podem ser criados? Quais são os assuntos que podem ser tratados lá dentro? Algumas pessoas acham que eu sou muito... Até teve um rapaz que falou por e-mail, né, no projeto de adequação. Mas às vezes eu tenho que mandar mensagem para motivar os colaboradores, porque eu proibi os GIFs, né, as figurinhas e tal. Aí ele disse que eu tenho que mandar para motivar o pessoal, é a galera da venda. Então eu tenho que manter essas pessoas até com figurinhas e tal, né, o pessoal dá uma risadinha. Aí eu disse, tá, então a gente pode abrir essa exceção, mas de forma preliminar a gente sai proibindo um monte de coisa. Porque se for deixar boleto, às vezes a pessoa tá sem pagar, aí me passa aí o boleto e quer que o síndico passe o boleto pelo grupo, né? Eu quero ver a câmera, manda aí a foto. Tem gente que vai extrapolando todos os limites possíveis e imagináveis, né? Então, a gente precisa estabelecer o que é que pode ser tratado naquele grupo, quais são as mensagens admitidas, em que hipótese o morador ele passa a fazer parte do grupo, porque às vezes a pessoa ela sai do condomínio e não sai do grupo. Aí sabe de tudo que rola dentro do condomínio. Então, vocês percebam que a LGPD, ela trata de uma forma, assim, circular, de tudo que a gente vai falar. Porque não adianta eu proteger um lado e deixar o outro descoberto, né? E maior prova é isso. Não adianta, como o Cláudio falou logo no começo, não adianta a gente ter muito investimento na área de tecnologia da informação se as pessoas, elas não compreendem quais são os papéis delas dentro daquela situação, dentro daquele sistema. Até quando a gente fala sobre condomínio, sofrer penalidade financeira ou não, muita gente diz, mas o titular é o condômino. E o condômino vai pagar porque é ele que paga a taxa. Se o condomínio for condenado, é ele que tem que pagar também. Mas, às vezes, a infração vem do próprio condômino, né? Dentro ali do ambiente. Sabe que fulano tá devendo e divulga isso, fofoca sobre isso, posta nas redes sociais. E hoje em dia a rede social, para dar um problema, é isso aqui. Né? Então a gente precisa sempre estar se resguardando, principalmente quando a gente tem a figura do síndico profissional, né? Para não recair e evitar ao máximo que isso recaia sobre o síndico. Esse gancho, né? Vocês conhecem muito o regimento interno do condomínio, né? Que rege toda a vida do condomínio, né? Dentro disso que a doutora Laura falou, a gente tem a política de segurança da informação, que é um outro documento extremamente importante, né? Pena que, infelizmente, muita gente está dando Ctrl+C, Ctrl+V na internet, aí no Google da vida, mas ele é uma política que vai também direcionar toda a questão de segurança da informação da organização. Esse é um dos principais documentos construídos dentro de um projeto de adequação, né? Porque vai ditar aí como vai funcionar o grupo do WhatsApp, como vai funcionar ali a senha do Wi-Fi, a senha do computador, enfim, como ele vai ser alterada, né? Então, só para complementar, né, esse é um documento que também os condomínios vão precisar ter, que vai direcionar além do regimento interno, né? De como vai funcionar esse grupo do WhatsApp, o grupo do Facebook, Instagram, enfim. E ele é muito personalizado, né? A gente vai entender cada realidade, tem que ser entendida, porque cada condomínio tem uma realidade, né? Tem condomínios que tem como... Eles são de casas, tem outros que são de prédios, né? Tem uns que tem 10 prédios, tem outros que tem 1000. Então, como cada um tem a sua forma de funcionar. E aí, esse é um dos principais documentos produzidos ali, que vai direcionar também o condomínio no seu dia a dia. Eu sei que nós temos muitos problemas aí. Tem os contratos, né? Os contratos que ficam muitas vezes na portaria com algumas informações, de locação ou de venda mesmo. Até mesmo isso que a gente estava falando agora de portaria remota, né? Os prestadores de serviço dessas portarias, essas empresas de vigilância, se atentar à LGPD, a data de armazenamento dos arquivos, por quanto tempo esses arquivos podem ficar armazenados, essas imagens. Tudo isso a gente precisa verificar, fornecedores de ponta a ponta, contratos. Por exemplo, o síndico, ele não pode fazer as coisas do celular pessoal dele. Ele tem que fazer do celular do condomínio. Mas colocar isso na cabeça das pessoas é muito complicado. Do e-mail do condomínio. Do e-mail do condomínio. Eu já trabalhei em escritório de advocacia condominial. E era um desafio, assim, você não tem como tratar nada pelo e-mail do condomínio. Porque você manda, eu não vi. Mande para esse. Aí é o e-mail pessoal do síndico.
Aí você quer resolver outra coisa. Ah, eu não vi, mande para esse. É sempre o e-mail pessoal do síndico. Aí o síndico sai, outro entra. Como é que ele vai conseguir fazer o accountability daquelas informações, né? Daquelas informações que foram compartilhadas e conversadas na gestão anterior? É tudo muito, assim... Eu não gosto de dizer que a LGPD ela é complicada, tá? Porque a LGPD, se você for para a prática e se as pessoas estiverem dispostas a ficarem em conformidade, a entenderem que isso é uma necessidade, a LGPD ela é fácil. Agora, ela é de muita atenção. Você tem que estar em atenção o tempo todo, porque qualquer coisa pode se tornar um risco muito grande. Isso é verdade. E eu vou fazer 2 comentários já de coisas que foram ditas aqui. Assim como Lume e doutora Laura representando aí o Lisboa Prado, eu também presto consultoria para condomínios do Brasil todo, né? Graças a Deus a tecnologia também nos ajuda. Nem sempre a gente precisa estar no local, e quando precisa também vai e volta rapidinho. Uhum. E eu comecei a prestar consultoria para um condomínio no sul do país. E aí disseram assim, vamos colocar você num grupo para a gente tratar disso. Uhum. Quem vai estar nesse grupo? Não, síndico, subsíndica, conselho, advogada, pode ser? Pode. E colocaram lá no grupo. Aí tudo bem, começamos falando sobre as coisas que tinham que falar. Daqui a pouco o outro mandou falando que a fulaninha do bloco tal falou isso, o cicraninho do bloco tal, não sei o quê, e não sei quem que está devendo, não sei o quê. A sorte é que eu não tinha nenhum interesse, né, de pegar quaisquer daquelas informações e repassar. Mas eu estou falando coisas simples, mas eram informações, inclusive, mais... Sim. Né? Mais pesadas. Mais pesadas. Por água abaixo. E aí eu pedi para sair do grupo. Eu disse, olha, eu estou com muitos grupos, não está dando para acompanhar, porque além de ter a vergonha alheia, eu disse, isso pode dar um problema lá no futuro, e eu não quero ser uma das pessoas que tinha acesso a isso, porque se um mandou aqui, ele pode mandar no outro. Sim. Quem foi de fora que chegou? Eu. Foi ela. Uhum. Então é melhor, eu preferi sair. Né? E um outro grupo que eu fazia parte no condomínio que eu morava era grupo de comércio, né? Bota grupo. Não, para a gente trocar informações e vende, compra e serviço YZ. O grupo de comércio. Aconteceu justamente o que você disse. Algumas pessoas saíram do condomínio e não saíram do grupo. E aí aconteceu, infelizmente, uma invasão no condomínio, mas não foi furto. Vamos lá. Alguém pulou o muro do condomínio. Sim. Né? Inclusive tomou um choque na cerca, caiu e foi uma confusão. E aí o cara levantou e perguntou para as crianças jovens que estavam assim, onde é a saída? O jovem ali. Depois falaram para os pais, né? Rapaz, um cara pulou. Ao invés deles procurarem a portaria, fazerem um procedimento, falarem com o síndico, não. Foram aonde? No grupo do comércio. No grupo do comércio. E um monte de gente que estava naquele grupo, que não mora mais no condomínio, sabendo, de certa forma, da vulnerabilidade do condomínio naquele momento. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu falo alguma coisa, eu não falo nada, eu me meto, como é, como não é. Mas aí, dias depois, eu sugeri ao síndico, faça o seguinte, bote lá no grupo. Eu sei que você não gosta do comércio, do grupo, não fala. Mas bote lá o que aconteceu, até para as pessoas se acalmarem. Não foi nada demais. Foi um rapaz que bateu o carro, fugindo do flagrante alcoolizado, pulou o muro do condomínio porque ele queria sair daquele momento ali que ele estava, porque ele, entendeu? Era um problema. Sim. Mas, e assim, aí disseram, a cerca não está funcionando, o síndico não faz manutenção, o problema, não sei o quê. E não era nada disso, ele estava lá com as devidas manutenções, ele preparou um documento e tal, e mandou lá. Até que o cara tomou um choque, né? Exatamente, mas você sabe que a conversa só chega na verdade, É alterada a história. Exatamente. E aí eu só fiquei imaginando, será que as pessoas que continuam discutindo esse assunto ali não percebem que estão abrindo as fragilidades de onde você mesmo mora? Você está preocupado com o cara que entrou e perguntou onde era a saída e saiu, e não está pensando que tem pessoas aqui dentro que você não conhece ninguém, infelizmente. É verdade. Perfeito. Então você tem que ter muito cuidado com isso. E aí eu venho outra pergunta. Sim. O condômino ele pode se negar a fornecer RG, CPF? Eu não quero que o condomínio tenha acesso a isso, não. Não quero. A gente sabe que boleto é registrado, precisa, né? Mas como agir nesses casos? Que às vezes isso acontece. E eu vou já dar 2 perguntas em uma. Que isso já aconteceu, porque... Certo. Desculpe, doutora Laura. Vai falar mal do advogado.
Não vou falar mal. É vou raro, falar, mas acontece muito. eu não vou falar mal de advogado, não. Eu vou dizer Eu que... pensei que essa pancada o tempo todo só No no síndico. síndico, Vai ser não. advogado agora, né? É, sobrou pra mim Doutora Laura. agora. Não, eu tô lhe defendendo, porque tudo que recai aqui, principalmente quando as pessoas não têm a devida orientação. Acha que o síndico tem que estar no condomínio 24 horas, isso não é verdade. Não. Acha que o síndico é detentor de todas as responsabilidades, que ele é Deus, onipotente, onipresente, onisciente, que não é. Então, eu estou lhe defendendo. Ajude. Fala a Ajude verdade, a doutora. Mas aí o que é que eu quero dizer? Cada macaco no seu galho, sabe essa expressão? Você é especialista em LGPD, entendeu? Se eu fosse advogada e não fosse especialista em LGPD, eu não tenho que entrar nessa seara. É assim que eu penso. Por quê? Porque se eu entrar, ou eu entro para estudar, me especializar e depois atuar, ou eu posso prejudicar um cliente, Concordo. porque eu sei, eu estou ali no meia boca, entendeu? Perfeito, Laís. E uma outra coisa que é importante, assim, eu costumo dizer, é uma brincadeira, desculpe. Os médicos, eles se acham deuses, né? Sim. Os advogados têm certeza. Tem certeza, tem. Eles têm uma coisa dentro deles que eles ficam assim, nós somos, nós podemos. Nós podemos. É. E aí eu estava numa assembleia assessorando o condomínio e o advogado disse assim, eu vou assinar a lista de presença, porque entregava uma plaquinha para poder votar. Sim. Mas depois a ata vai ser registrada em cartório, e aí torna-se um documento público, a ata vai anexada e eu não quero que o meu nome esteja lá. Aí é complexo, né? Então, É. duas perguntas em uma aí. Deixa eu tentar defender você, viu, Laura? Obrigada, obrigada. Se prepare. Conto com você. Não. Sempre. Então, Laís, você trouxe uma pergunta muito importante, né? Essa questão dos advogados, né? E quando a gente começou a trabalhar em proteção de dados, em LGPD, e a gente começou a conversar, né? Isso há uns 4 anos atrás, a gente com a doutora Laura, fazendo a defesa, viu? Sou Obrigada. advogada aqui também. A gente ficou claro, Laís, que o quê? Não temos como falar de proteção de dados somente usando um pilar jurídico, né? O jurídico é extremamente importante, os advogados ali são fundamentais dentro desse projeto de adequação, mas tem a parte de gestão, como a gente falou, e tem a parte de tecnologia da informação. E uma das coisas que mais a gente vem lutando e conscientizando as empresas, a gente também tem atuação em 5 estados, já a Lume tem até atuação internacional, que o advogado é fundamental, a gestão da qualidade é fundamental, mas o especialista é que vai ditar, né? Porque é complexo. Desculpa, deixa eu só te interromper. A Vontade. brincadeira do advogado foi porque o cidadão que queria retirar Era a lista era advogado. É advogado, não, a eu gente sei, passa mas muito quem por tem isso. essas artes assim não. E uma das coisas que mais a gente vem falando é quando chega nessa parte jurídica. Porque, não, minha organização tem um advogado. Temos lá a nossa advogada que já está trabalhando aqui há anos. Mas é uma coisa que a gente sempre fala. A gente entra com um braço jurídico não para ir contra aquela advogada, mas um braço especializado que vai ajudar a organização de fato a entender aquela questão da LGPD. Como você, né, especialista na área condominial, em gestão condominial, síndico profissional, a gente, lógico, não menosprezando o síndico interno, né, mas não é um profissional moldado, preparado para estar ali. Então a nossa consultoria se faz diferente por causa disso, né, porque a gente chega com 3 pilares importantes, que é a gestão de tecnologia da informação e a parte jurídica, e dentro da parte jurídica, defendendo a minha amiga Muito obrigada. é uma profissional especializada que vai somar com aquele advogado que está ali internamente. Que às vezes o cara é especializado na área trabalhista, né? Mas o advogado tem isso também, né? Que quer entender um pouquinho de tudo, mas não dá, meu amigo. Não tem condição. Até na parte de gestão. A gente se especializou, fiz mestrado na área de ciência da informação e vem me preparando há anos, meu sócio na área de cibersegurança e segurança da informação, para poder levar o melhor para a empresa. E às vezes até dentro da área de tecnologia da informação. Tem um profissional que é especializado em rede de computadores, mas não em segurança da informação. E o mundo é dos especialistas, né, hoje em dia. Não adianta. Até quando a gente vai tratar sobre proteção de dados, tem muita gente que chega para mim e fala, mas o advogado da empresa já mudou os contratos. E aí, qual é o problema disso? Quando a gente tem o contrato e a gente não tem nenhum procedimento por trás que dá respaldo a esse contrato. Não adianta eu ter um contrato que diz que eu me comprometo a proteger os dados de Laís e eu deixo os dados dela de qualquer jeito. Eu não mudei meu procedimento, eu só disse que mudei. Né? E aí, Laís, só relembrando a pergunta, né? Você falou sobre não querer fornecer os dados para o condomínio. Isso é uma hipótese que não existe, tá? Você está dentro de uma comunidade, você está
convivendo, né, com outras pessoas e todo mundo precisa se sentir seguro. Você não é a última bolacha do pacote que precisa viver no anonimato, a estrela, né? Então precisa sim fornecer primeiro pela obrigação contratual ou pela obrigação legal de que se você deixar de pagar uma taxa, se você deixar de pagar qualquer coisa, o condomínio ele tem direito de executar aquela dívida. Então isso é uma obrigação legal. Tá? E a execução contratual em que aspecto? Você adquirir um imóvel, seja por compra e venda, seja por aluguel. E a partir do momento que você vai entrar no condomínio convivendo com outras pessoas, você tem que aceitar as regras do jogo que já está sendo jogado. Né? Então, você tem ali aceites contratuais, você tem o regulamento do condomínio, você tem as atas de assembleia, que muitas vezes fazem modificações, né? O regimento interno, a convenção do condomínio, tudo isso é muito importante. Então, a partir do momento que você tem esses instrumentos, porque tem gente que acha que contrato é só aquele que você dá para outra parte assinar. E não é assim. No condomínio, quando a gente chega, geralmente a convenção já está pronta, o regimento interno já está pronto. Então, outras pessoas, uma coletividade, por votação, né, de acordo com aquelas regras, foi lá e aquelas pessoas deram seu aceito. Então, a partir do momento que você aceita estar naquele condomínio, você está aceitando aquelas regras contratuais. O que não pode o condomínio quer saber a religião do morador. Aí não pode. O condomínio quer saber qual é o partido político do morador, qual é o sindicato que o morador está afiliado. Aí não pode, né? Tudo dentro dos limites e dentro da necessidade e finalidade. A gente sempre tem esse binômio dentro da adequação LGPD. Necessidade e finalidade da coleta daquele dado. Eu não posso coletar um dado que eu não sei qual é a serventia que ele vai ter, né? E nem qual é a finalidade dele dentro do processo de negócio. Eu sempre preciso ter atenção com os dados que são estritamente necessários. E sobre isso, até que você comentou, né? A pessoa queria tirar os dados antes de ser registrado lá perante o cartório. Isso é uma das coisas que a gente vê em condomínio e que é uma regra do condomínio que os seus atos são públicos. Então, você precisa levar para o registro em cartório. A partir do momento que se permite a retirada do nome de uma pessoa, isso fica até de conhecimento para vocês. É como se o condomínio ele estivesse eliminando dolosamente uma informação. O que significa dolosamente? Eu não quero que aquela pessoa conste como que compareceu naquela assembleia. E se aquela pessoa fez diferença para alguma votação? E se aquela pessoa levantou um questionamento, no caso aí era um advogado, se ele levantou um questionamento que pode deixar o síndico em maus lençóis, constrangido? E foi isso que aconteceu. É por isso que eu já... Né, eu sei, infelizmente, né, mas isso assim é para qualquer profissão que às vezes detém um pouquinho de conhecimento relacionado a algumas coisas, né? Com direito não é diferente. Então, quando a gente quando a gente está vivendo, é diferente quando você tem sua casa, né? Quando você tem sua até quando você mora em condomínio de casa, você tem que aceitar as regras de convivência daquele lugar. Né? Não adianta você querer viver em uma microsociedade, dentro do condomínio você tem uma microsociedade, se você não quer que as pessoas saibam sobre... Até porque quando a gente fala de condomínio, a gente está falando em repartição de despesas, né? Todo mundo ali é coproprietário, né? Então, todo mundo tem o direito de saber sobre a lisura de contas, quem são os moradores que estão ali, para a sua segurança e para a segurança dos seus familiares, né? Perfeito. Pode falar. Desculpe, Laís, só para complementar, né? Voltando ao caso do DPO, por isso que a legislação foi sábia nessa questão, porque assim, deixa a critério da organização escolher se vai ser um DPO interno, por exemplo, Laís, a nossa DPO daquele condomínio, ou se vai terceirizar aquele serviço para uma empresa especializada. Justamente por isso, porque existem várias questões, né, que envolvem a parte de gestão, a parte de tecnologia e principalmente a parte jurídica, que o DPO vai precisar ter conhecimento sobre, para ele poder argumentar diante daquela situação. Lógico, dentro do ProRent a gente prepara e a gente traz um arcabouço também, por isso que é um escritório de advocacia que apoia um projeto de adequação, porque vai envolver outras legislações, né? Eu falei aqui de colaborador, então vai envolver direito trabalhista, código de direito do consumidor, enfim, LGPD, uma série de questões que o DPO vai precisar ter realmente uma base para ele poder argumentar dentro de uma situação e até poder dizer sim ou não. Aí o condomínio se negando a entregar um documento, e aí ele vai poder ter base também para poder
dizer, não, meu amigo, você está errado, você tem que entregar esse documento, existe uma legislação, existe uma lei, existe uma obrigação legal que você precisa cumprir, assim como até cobrar, né, que eu acho que, deixando aqui um recadinho importante, né, que jogo muita responsabilidade para o sistema, né, o sistema do meu condomínio é X, então está adequado. Quem disse isso, né? Quem garante isso? E a gente já passou por várias situações dentro desses projetos de entender que alguns sistemas não estão adequados à legislação. Então não é garantia nenhuma. E fora isso, que não é só um sistema, né? A proteção de dados envolve uma série de outras questões. Exatamente. Que é preciso ter muito cuidado. Isso é um ponto muito importante citar, porque quando a gente vai falar no condomínio ou outra organização, a primeira coisa que a pessoa fala é: meu sistema está adequado. Então, meu sistema é inquebrável. Meu sistema meu sistema é está inquebrável. pronto para LGPD. E não é assim que Muito funciona. que bem. E até, só para fazer um adendo sobre isso, é o que a gente viu muito com a Lei de Acesso à Informação. As pessoas disseram muito no começo da LGPD, são legislações que não tem como coexistir, porque a Lei de Acesso à Informação diz que tem que liberar informação, porque tem que ser de conhecimento público, e a LGPD diz que essa informação não pode ser apresentada, e não é isso. Né? A LGPD ela nem proíbe e ela nem veda o tratamento de informação nenhuma, de dado nenhum. Ela simplesmente diz, olha, se você quer tratar dado, você vai tratar dado de forma ética. Se você precisa fazer a contabilidade, prestação de contas, expondo essa informação, você tem que expor de uma forma correta, lícita. Você não pode expor de qualquer jeito. Então, quando a gente fala até de proteção de dados, a gente tem que pensar no sistema mesmo protetivo das informações com todas as leis. Então, como o Cláudio mencionou, né, CLT, Código de Defesa do Consumidor, as normas regulamentadoras do direito do trabalho, a ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando você fala de dado de menor de idade, Código Penal, Código Civil. Então, assim, quando eu vou fazer mesmo os relatórios jurídicos, eu tenho um monte de lei que eu preciso citar lá, não é só LGPD, entendeu? E nesses casos dos condomínios mesmo, quando existe uma adequação, qual é a previsão que eu tenho de que, vamos supor, o morador precisa usar máscara nas dependências do condomínio. Isso foi votado em assembleia. Então, minha base não é a lei, é a assembleia, porque ela é que faz a lei ali dentro do condomínio, né? Desde que ela não infrinja as leis, as normas votadas para condomínio, as leis votadas para condomínio. Mas até quando a gente vai falar de vale transporte, de colaborador, de alguns benefícios que tem, está na convenção coletiva, nem sempre vai estar na legislação. Né? Então, por isso que a gente precisa ter muita atenção com que até a gente ouve, né? É proibido, tudo é proibido. E quando a gente fala em LGPD, as pessoas gostam de proibir muito, né? Mas a gente precisa entender o que é de fato permitido e proibido para poder fazer esse tipo de alegação. É verdade. Eu só queria finalizar agora, depois de provocar desse debate, até para quem está nos assistindo e nos ouvindo e não sabe, eu brinquei com advogado, mas eu adoro os advogados. Eu estudei direito, a minha sócia é advogada, inclusive, mesmo sendo advogada do setor condominial, ela contratou vocês para adequar o escritório dela, porque ela entendeu justamente isso que eu falei, que a expertise dela é uma e a de vocês é outra, totalmente diferente. Então, só para todo mundo entender que foi só uma brincadeira. Não, mas eu achei válido construir, porque assim, acho que no lúdico, às vezes, as pessoas entendem. Não, perfeito. Né? Então, assim, eu queria que vocês falassem sobre a NPD. A NPD? A NPD. O que é a NPD? Como funciona? A nossa menina dos olhos. A gente está se encaminhando para o finalzinho, né, Walter? Nós já estamos até no horário, né? Porque é um tema extremamente importante, né? E a gente ama. Se empolgar aqui então, a noite toda. Ter que falar se deixar feito condomínio, vários causos. Vamos ter que fazer vários programas aí para falar, terminar esse tema, né? Mas a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Ela é que vai fiscalizar, o papel dela é fiscalizador, né? Das organizações, e além de fiscalizar também, ela vai ditar série de regras, né, complementos que a lei em si, né, não sanou. Porque que a gente falou aqui, surgiram vários debates, né, sobre condomínio, sobre o MEI, sobre o profissional autônomo, né, que aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai ditar, vai comentar, vai tirar dúvidas sobre aquela situação. E ela que está responsável aí por toda essa fiscalização, né? Recentemente, ela vem ampliando o seu quadro, né, fiscalizador, e até
um fato importante, né? E acho que a doutora Laura, que como é especialista na área de direito, vai poder falar sobre a mudança, né? De saindo um pouco da presidência da República, né? Ganhando agora com uma autarquia, então ela vai poder ter mais... a atuação dela vai ampliar e vai ganhar mais força no nosso país, mas ela é como se fosse a nossa agência reguladora hoje na proteção de dados, é a nossa referência no Brasil, na nossa autoridade de proteção de dados, né? Perfeito. É como a gente tem a ANAC, a Anatel, a Anvisa e tantas outras, né? A NPD, ela saiu, né, desse status aí de estar vinculada ao órgão do Poder Executivo Federal. Ela deixou, na verdade, de ser um órgão do Poder Executivo Federal e virou uma autarquia. Então, isso é muito bacana, porque mostra principalmente a força, realmente dá a autonomia que ela precisa, porque ela vai, inclusive, fiscalizar órgãos do poder público, né? Ela vai fiscalizar tanto a administração pública direta quanto indireta, que isso é um ponto muito importante. Não é só a gente, enquanto pessoas jurídicas de direito privado, que tem que cumprir a LGPD, né? O poder público também precisa Perfeito. cumprir. Então, a NPD está aí para fazer essa fiscalização, esses complementos e educar a sociedade, principalmente, né? Trazer aí as novidades, deixar com que a sociedade esteja tranquila com relação ao tema de proteção de dados. E um ponto importante, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, Laís, é que ela começou os seus trabalhos em agosto de 2021. A legislação entrou em vigor em setembro de 2020, né, e em agosto de 2021 ela já iniciou os seus trabalhos, né. E daí para cá, ela está sendo nossa grande referência com relação à LGPD no Brasil. E como eu disse, né, ela vem ampliando o seu quadro, vem ganhando mais força. E hoje qualquer pessoa já pode entrar, a pessoa aqui que estiver nos ouvindo, já pode entrar no site da NPD e fazer uma denúncia, caso ela tenha ali uma situação, né, de condomínio, né, estava preocupada ali, né, então ela já pode entrar na NPD e Chega, vai beber água, ficou nervoso. Não pode denunciar o síndico. Você não pode falar do síndico. Não mencionando o nome do síndico, tá tranquilo, né? Fica à vontade. E ela ali está responsável por isso. Mas é importante citar, né, que não é só a NPD, também temos outros órgãos, né, do Poder Judiciário que está ali, como o PROCON, Senacom, também está de olho com relação a esse direito do titular de dados, Ministério Público, OAB, né? Então, existem vários entes, vários atores também que estão ali pensando e olhando para a LGPD. Tanto é que a legislação entrou em agosto de 2021, né? Ela me corrigiu em setembro de 2020, desculpe. E em outubro já tivemos a primeira condenação e a LGPD não estava ainda, não entrou nas suas atividades. Ou seja, então, outras entidades, outros autores estão responsáveis também pela LGPD, né? Isso é bom citar, porque às vezes a pessoa pensa, só a Autoridade Nacional de Proteção vai bater na minha porta. Não. Tanto outros órgãos podem fiscalizar, entrar com uma ação, como também o próprio titular de dados já pode fazer uma queixa, fazer uma denúncia para aquela empresa com relação aos seus dados pessoais. Até o pessoal costuma dizer, mas a NPD já tem fiscal contratado que vai bater de porta em porta. Eu disse, não, mas tem o titular. E ele não precisa nem receber salário para reclamar. Esse aí é o pior. Ele vai reclamar livre, espontânea vontade. Amigos síndicos, Tem que tomar cuidado. vamos procurar aí as devidas adequações, revisar quem já se adequou, revisar se está tudo certinho. Sim. Só revisando também as coisas que a gente falou, o DPO ele pode ser interno ou externo. Perfeito. Isso. Né? É uma figura obrigatória. E o Exatamente. condomínio, empresa, a gente está falando só de condomínio, mas toda instituição Toda precisa ter. Né? E claro que se eu puder deixar uma dica para todos sempre procure empresas especializadas para fazer, porque o custo do cuidado é sempre menor do que o custo do reparo. Com certeza. Perfeito. Só complementando, Laís, e com relação a isso que você falou, que é muito importante, né? Não existe projeto de adequação em 24 horas. Por favor, pessoal, não caiam nessa, porque, como a gente falou aqui, é complexo, envolve... empresas que a gente está atuando já passou de 12 meses de projeto. E não é brincadeira não, porque vai envolver toda a organização. Então não acredite em projeto de 24 horas, não acredite em copia e cola da internet, porque você pode estar correndo um risco muito sério. E eu estou falando agora sério mesmo, porque
isso aí não é brincadeira. Uma vírgula, um ponto pode abrir brecha para uma situação que é incontrolável dentro de uma organização e dentro de um condomínio. Bom, vocês ouviram aí como funciona, todos temos convidado de alto nível aí com um programa aí Meu Condomínio, trazendo para você informações muito importantes, doutora Laura trazendo aí sobre a parte jurídica, como funciona, como também Cláudio trazendo essa ideia de como funciona, que a empresa hoje ela está crescendo, né, Cláudio? Perfeito. Inclusive passa aí o contato para quem está nos ouvindo, porque fica lá gravado, qual o contato, como encontrar você, como contratar a doutora, para que possa fazer essa parceria aí com essas proteção de dados aí, que é muito importante para os condomínios. Pronto, você pode, eu vou deixar aqui meu contato, né, estou autorizando, viu, meu telefone, que é o 991 10 3211, ou pode entrar lá no nosso site www.lumeadvisor.com.br e também no nosso Instagram. Então você vai ter lá nossos contatos de Lume, que é uma empresa especializada em LGPD, e vai ter o pacote completo, né? Gestão, tecnologia da informação, e aí nossa parceria com a super advogada especialista aqui, Laura Pereira. E realmente é isso, né? Trazendo, e é uma coisa que a gente sempre fala, só para deixar o último recado, né? Que além de uma obrigação legal, o nosso intuito é levar benefícios para a organização. O condomínio vai ter benefícios adicionais na parte de processo, na parte de tecnologia da informação e na parte jurídica. Visto que a gente precisa fazer a adequação, a gente precisa estar em conformidade à legislação, mas porque também não levar benefícios adicionais. Então esse é o nosso intuito, esse projeto que a gente já vem trabalhando há mais de 3 anos em várias organizações do Brasil e levando esses benefícios adicionais. Quer aproveitar, você aproveita e embala aí e manda um abraço aí para alguém, estamos já no finalzinho do programa. Quer deixar a Laura... Não, tem que mandar um abraço para Lucas, porque ele me obrigou. Lucas, que é o sócio dele. Quando eu tava vindo para cá. Eu já ia me desculpar que a gente acabou não convidando o Lucas dessa vez, mas ele já... Pra É porque o falar Lucas mais ele é de low LGPD, profile, ele gosta de dele. ficar nos bastidores. Mas quando eu tava vindo pra cá, ele disse, olha, manda um abraço pra mim, viu? Tá mandado. E além também dar um abraço complementar, né, a toda a nossa equipe, né, que a gente tem aqui, a gente está representando, mas são uma equipe que é especialista em proteção de dados, então envolve todos esses 3 pilares importantes. Um abraço para toda a equipe, né? E para minha esposa que está acompanhando a gente aí, Roseli também, bom. jornalista, né? Pra não dar um Também B.O. É importante, né? Porque senão tem que fazer também As médias. a média com a patroa, né? E agradecer, né, a toda a rádio, a Metrópole, né, o programa Meu Condomínio, por trazer esse debate, né, é um tema, como a gente falou, muito importante para a condominial. Parabenizar vocês aí também por isso. E deixar aqui pode chamar que a gente vê, né, Laura? Não tem problema não. Sim, com certeza. E isso vai ser sempre uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. Laís, fique à vontade, Laís. Quero agradecer muito a presença de vocês, né? Foi uma satisfação enorme. Comecei com o pé direito, né? Valdo, obrigada por me receber aqui também. Legal. E acredito que assim a gente conseguiu esclarecer algumas coisas. É um assunto de fato muito extenso. Então, Sim. se ficaram dúvidas, procurem eles. Até no post que a gente fez, a gente marcou eles nas redes sociais. Então, assim, entrem em contato, porque eu acho que conhecimento e clareza é poder. Então, a gente precisa buscar um caminho para evitar os problemas para a gente, né? Então, e uma coisa que você falou muito importante aí agora, o lado administradora falou, processos encurtam vários caminhos, né? Então, assim, a gente não só encurta caminhos, como a gente facilita, né? Então, quando a gente tem os processos muito bem claros, muito bem definidos, a gente tende a ter toda uma gestão, né? No caso que a gente está falando de condomínio, toda uma gestão condominial mais fluida. Perfeito. Não é apenas a LGPD, é só um pedaço, né? Muito obrigada, um abraço a todos. A minha família, minha mãe está lá também, né, assistindo. E é isso. Quero mandar um abraço para a Vanessa pelo YouTube aí, que deu uma boa tarde para a gente. Quero agradecer aos convidados. As portas estão abertas. A Rádio Metrópole sempre trazendo convidados de alto nível e trazendo o que é melhor para você no segmento condominial. Quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando, para a nossa produção que fica ali por trás dos bastidores, dando todo esse apoio, e dizer a vocês que toda terça-feira, a partir das 17 horas, nós estamos aqui ligadinho na Rádio Metrópolis, com a apresentação de Valdo Costa e Laís Veloso. Tenham uma boa tarde e até a próxima terça-feira.